Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas do sul. Mente coloquei com duas pernas e uma grande vontade de correr. Estou com o cara que está de volta, mas há muito tempo, se não viajou, desde a primeira, a única vez que você viajou no outro lado. O Peri Maia. Tudo bem, Peri? Tudo em paz. Muito bom estar de volta aqui depois de 4 anos aí. Nosso primeiro bate-papo, né? Tem 4 anos aí que a gente trocou a primeira ideia. E, enfim, muita coisa aconteceu e vai ser bom trocar essa ideia aí e atualizar as coisas. Foi lá na La Mission 2022, se não me engano. São 3 anos. 2022, É, 3 anos a gente se atrás. conheceu no Corp e na missão. É isso, é isso. Mas, cara, eu quero começar com um evento que acabou de rolar lá em Chapada Diamantina, um campeonato do Skyrunning. Você organizou esse evento. Eu estava assistindo de longe aqui em Minas Gerais, mas, nossa, cara, as imagens eu estava vendo, as histórias eu estava ouvindo. Foi incrível, foi incrível. Eu quero saber de você como foi, o que aconteceu na Chapada nesse evento que acabou de rolar. Então, acho que o acontecimento desse evento aqui na Chapada Diamantina, ele fecha um ciclo para abrir outros agora, né? Porque quando a gente começou, quando a base Trail Run, quanto ao evento começou em 2018, a gente já tinha essa visão, né, desse crescimento do trail na Bahia. A gente sempre buscou uma visão de provas mais técnicas. Então, a nossa prova, ela nasceu, a primeira prova na Mata Atlântica, na região Cacaueira do sul da Bahia, mas já como uma das provas mais duras da Bahia, né, por conta da altimetria e nível técnico. Então, a gente sempre gostou desse tipo de prova. E isso foi amadurecendo o processo até que, em 2022, eu comecei a conhecer o Skyrunning, me aproximar disso. Então, a gente já estava com provas aqui na Chapada, né, em Ibicoara, onde a gente mora, e isso favoreceu, né, conhecer o Skyrunning, me aproximar da federação e entender como funcionava tudo. E aí a gente trouxe o primeiro evento de Skyrunning para o Nordeste, que aconteceu em 2023. Na sequência, em 2024, a gente fez aí o primeiro evento oficial, né, já como pontuação, né, para a Skyrunning Brasil Series. Então, em 2024, base vertical, que antes era só base Trail Run, a partir do Skyrunning, nosso evento passou a ser base vertical. Então, hoje tem essa diferenciação, base Trail Run é assessoria e base vertical são os eventos. E aí, quando aconteceu em 2024, em fevereiro, o primeiro evento oficial, já como etapa mundial do VK Open, primeira etapa mundial do VK Open e os percursos contando ponto para a Scarone Brasil Series. Foi já, né, uma abertura de portas bem interessante que já trouxe uma outra visibilidade. E aí, no decorrer disso, em conversa com a federação, todo o processo, para o Campeonato Brasileiro de Skyrunning, ele está nas grandes regiões do Brasil onde tem Skyrunning, foi feita a proposta de que a gente trouxesse para a Bahia, para o Nordeste, o Campeonato Brasileiro de Skyrunning, e que foi, assim, desafiador, mas foi incrível porque ele foi a resposta de todo o investimento de anos que a gente vinha fazendo no Trail Running, né? E aí agora no Skyrunning, tanto quanto evento, depois como assessoria que veio, começou depois, quanto gestor, atleta, enfim, todo o nosso projeto, e aí isso não envolve só a base, só a nossa marca, mas envolve todos os personagens do Trail Running baiano que vieram antes, né? Que vieram fazendo outros eventos, que vieram fazendo, construindo a história do trail, e aí os atletas junto conosco e junto com outros grandes parceiros, a coisa foi fluindo até que a gente chegou nesse momento de conseguir trazer o Campeonato Brasileiro de Skyrunning. Então isso, inicialmente, para iniciar a conversa, eu acho que isso foi um marco para celebrar os investimentos que a gente fez de 2018 para cá no Trail Running nacional, Trail Running brasileiro. E aí, Nordeste, né, Bahia, junto aí figurando, né, com grandes eventos do Brasil todo. Isso pra gente foi um grande marco. Brutão. Fora das trilhas, eu não tenho muita frescura na vida, mas nas trilhas, tenho e tenho mesmo. Eu não gosto de levar qualquer coisa nas trilhas comigo, eu só quero levar as coisas mais úteis, que vai me dar mais liberdade para aproveitar cada momento nas trilhas. E uma coisa eu sempre tenho comigo é alto estilo. Ou estou usando o colete, que é sensacional, não tem nada sobrando. É só exatamente o que se precisa numa colete.
ou eu estou usando o clutch ou o cinto. O cinto é muito confortável, você pode colocar tantas coisas que se precisa mesmo, e correr como se fosse se tá usando nada. E a melhor coisa, todos os dois sem zipper. Gente, zipper. Quem entrou com essa ideia de colocar zipper nas coisas, para nas trilhas? É a pior coisa, pior ideia. Alto estilo, não estou preocupado com o zipper quebrou, igual já aconteceu com tantos equipamentos eu tinha antes, porque eles não têm zipper, eles estão mais espertos do que isso. Se quiser experimentar os produtos do Alto Estilo, vai lá no site do Alto Estilo. Você pode usar o código outro lado, só uma palavra, outro lado, você vai receber 10%, 10% off. Gente, bom demais Alto Estilo. Vai lá, experimenta. E, então, cara, qual tipo de feedback você recebeu depois do evento? Porque uma coisa eu vi repetindo foi, puxa, não foi fácil chegar lá, mas vale a pena, por amor de Deus. Então, qual tipo de feedback você estava vindo? Qual tipo de comentário você estava ouvindo durante o evento? Então, a Catolés, como todo lugar de montanha, né? No Sudeste isso é um pouco mais tranquilo, porque as cidades foram crescendo ao redor da montanha. Cá no Nordeste, as grandes cidades elas estão mais no litoral. E quando a gente vai para a montanha, aí vai ficando mais difícil o acesso. Então, assim, para chegar em Catolés, é difícil até para a gente que está aqui perto, porque a logística é um pouco complicada. Por exemplo, eu tô a 120 quilômetros de Catolés. Eu não consigo chegar de ônibus lá. Não tem uma linha direta de ônibus. Ou a gente vai de carro, ou não tem como ir. Ou vai correndo, numa ultra. Então, a logística para os atletas que vieram do Brasil inteiro, né, foi visto o Brasil todo, realmente foi complicada. Né? Mas também é complicado para chegar em vários lugares do Brasil, em várias outras provas, né? Não é só aqui. Como aqui foi uma novidade, a primeira vez, né, a nível nacional, os atletas vieram para ir para um local específico, que não tem uma estrutura turística desenvolvida, a logística é um pouco complicada, assusta um pouco, né? E realmente a gente sabe que não é fácil. Mas a gente trabalhou para que a gente conseguisse oferecer aí a logística mais descomplicada possível, né? Teve o transfer do evento, enfim, a gente estava em contato com os atletas, sempre dando o feedback necessário. A hospedagem, que lá não é fácil, porque é um povoado pequeno, né, que tem ali 400 habitantes. Então a gente teve que locar as casas dos moradores locais. Teve que conversar com os moradores, fazer aluguel das casas. E aí tinha uma pessoa do nosso evento, que é a Melina, fazendo esse trabalho de aluguel das casas, em contato com os moradores, em contato com os atletas, né, o Airbnb do evento. E aí a gente fez essa conexão. Então toda a logística não foi fácil, uma logística realmente que é complicada, mas que trouxe grandes frutos. Né? Assim, quando eu falo disso e falo do evento hoje, eu já me arrepio, porque o evento inteiro, da hora que teve a largada, da hora que acabou o evento, no outro dia o pessoal indo embora ainda, foi muita emoção. Assim, foi muita emoção envolvida. Nossos eventos ele tem essa característica de ser muito emocionante, assim, né? A galera sempre traz muita energia, mas ela foi incrível porque teve todo esse contexto da logística de complicada de chegar e toda a expectativa, né? De primeira vez o Nordeste recebendo um evento a nível nacional, importantíssimo, que é um campeonato brasileiro. E acho que essa expectativa, ela criou mais energia ainda. E aí, o desfecho dessa expectativa foi a emoção, porque supriu todas as expectativas. Claro, o evento tem coisas a melhorar, teve coisinhas que ficou faltando ali um ponto ou outro, mas são coisas que passam e que vários eventos grandes hoje cometeram esses erros no passado, e a gente ainda tem o luxo de poder cometer um ou outro, né? Mas a gente conseguiu entregar o que tinha que ser entregue, de forma o básico, bem feito, e um percurso e uma energia incrível, 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 alucinante, porque eu encontrava pessoas chorando no percurso, né, de emoção, e agradecendo e encantadas com o que viram, porque realmente Catolés é diferenciado, assim, a visual da montanha que tem em Catolés é muito diferente, porque vou citar um exemplo só por nível de comparação, pela prova mais famosa do Brasil, que é a La Mission e Serra Fina. É um local incrivelmente lindo, mas Serra Fina tem uma formação rochosa da montanha geológica que ela é uniforme. Todas as montanhas ao redor são muito parecidas. Em Catolés, você tem uma montanha de um tipo, outra montanha de outro. O Pico do Barbana é uma formação rochosa. O Elefante, que é do lado dele, já é um pico de cristais. Então, assim, tem uma diversidade
de formações rochosas e de mudança de visual tão grande que isso vai, tipo, vai inflando as surpresas que vão chegando no percurso, e o nível técnico é realmente altíssimo, né? Os comentários que têm sido feitos nas comunidades aí, nos grupos do WhatsApp, inclusive o professor de Agostinho falou comigo hoje, ele falou, chegou o professor aí que organiza a prova mais técnica do Brasil, então assim, esse foi o grande comentário, que a base vertical Catoleste está aí com uma prova mais técnica do Brasil, e realmente por alguns motivos. Primeiro que lá tem muita pedra, os percursos, grande parte dos percursos foram trilhas que não existiam ou eram muito antigas e tinham se perdido. Passa pelas cristas da montanha, sempre com muita pedra, pedras que são mais pontiagudas, trechos de cristais, trechos de pedras mais sedimentares, né, que de camadas, enfim. Então, esse complexo de coisas e a mistura dos biomas, porque a prova ela larga na Caatinga, sobe para os picos, onde tem campos rupestres, campo de altitude, passa por alguns vales que tem Mata Atlântica, e aí todo esse contexto dessa mistura, né? E aí a mistura, vamos falar no contexto figurado também do que é o baiano, né? Da energia da Bahia, essa mistura que é o baiano, deixou a prova encantadora, né? Para você ter noção, a largada, a arena da prova, foi exatamente no centro da vila. No centro da vila está o comércio, mas está também todas as casas dos moradores. A população inteira estava na porta de casa assistindo o evento, dançando forró no evento, que tinha uma banda nossa tocando forró. Então, todo esse contexto foi uma energia incrível que eu só de falar que eu já me arrepio. Então, assim, foi muito lindo mesmo. A gente entregou algo que a gente queria entregar há muito tempo, né? A gente vinha batalhando por isso e entregar mais do que as pessoas estavam esperando, né? A gente conseguiu entregar um evento realmente que foi sensacional, incrível, e eu estou muito realizado, né, com isso, e sei que a gente coloca aí a Bahia agora em outro patamar de eventos, de atletas. E o principal objetivo de tudo isso era que a gente conseguisse valorizar os nossos atletas. Porque quando eu comecei a trabalhar com trail, eu falei, pô, a gente tem muito atleta bom na Bahia, que pode estar em nível nacional, e não está ainda porque não teve a oportunidade. Às vezes, não teve a visão de sair para as provas lá fora, e também as provas nunca vieram para cá, no nível de trazer atletas a nível nacional, né, para ter uma disputa, uma competitividade realmente grande. Então, essa prova a gente trouxe, né, a maioria dos atletas de elite, pelo menos os que estão fazendo circuito Skyrunning, e a gente conseguiu classificar vários baianos para seleções. Então, assim, isso foi incrível, né? Foi uma energia realmente incrível. E o feedback foi muito bom de todo mundo. Eu tive feedback de pessoas que são importantes no ciclo, né, nesse processo, pessoas que são líderes, e isso foi um feedback muito interessante, porque essas pessoas também tinham uma expectativa muito grande no que a gente estava fazendo, e foi muito bom, né? Essa troca e ver que eles saíram daqui felizes com o que viram, o que receberam, o tratamento que recebeu, e dos atletas principalmente, né? Os atletas saíram daqui maravilhados com tudo que aconteceu. Então, inclusive, a próxima você vem. Ah, cara, sonho, sonho. Mas essa visão que você falou que talvez estava faltando antes, isso foi uma coisa quando você mudou para Chapada 4 anos atrás, você estava querendo crescer essa visão e levar essa visão e desenvolver essa visão. Fala um Sim. pouquinho sobre a cena de corrida de trilha, prova, não prova. Como que é a cena lá em Chapada agora? Como você ia explicar a galera de base trail? Uma galera, eu gosto muito de encontrar com vocês, sempre tem gente boa, mas como você ia explicar isso? Porque você tinha essa oportunidade de compartilhar um pouquinho isso com o resto do Brasil essa última umas semanas atrás. Mas explica para todo mundo ouvindo como que é essa cena agora na Chapada Diamantina no sentido de corrida de trilha. Então, eu passei anos e anos correndo sozinho nas trilhas, não quis falar com ninguém, não quis compartilhar essa jornada com ninguém. Foi só eu e natureza. Mas com o tempo eu vi, nossa, é bom demais ter um clã, ter um grupo de pessoas por volta de você que vai valorizando as mesmas coisas, as mesmas trilhas, as mesmas ideias na vida. É bom demais trocar a ideia com pessoas que você gosta. Achei isso na corrida ancestral.
Então, se você está procurando uma assessoria, mas talvez não é qualquer assessoria, ah, corrida ancestral. E muito além de uma planilha, muito além de só melhorar seu performance. Você vai fazer isso sem dúvida com Victor Carrara, meu treinador. Mas vai ficar com o clã. E a gente gosta de trocar ideias diferentes sobre nossos pontos de vista das trilhas. Uma vez por mês, a gente tem a fogueira online, fogueira virtual, onde a gente fala sobre assuntos importantes para a gente no mundo de trilha, do ponto de vista da nosso clã. E, gente, a gente está te esperando aí. Se você gosta de coisas do outro lado, você vai gostar da corrida ancestral. Pode achar o link abaixo na descrição e manda uma mensagem para eu, para Victor, e aprender mais sobre como você pode entrar seu clã. Perfeito. Eu vou voltar um pouco ao passado para explicar essa situação, porque a gente, como eu disse, a gente tivemos pessoas seguras que vieram muito antes da gente, que fizeram esse caminho para que a gente conseguisse chegar e fazer tudo que está acontecendo agora, né? Então, por exemplo, a gente teve o grande baiano, que foi, inclusive, o primeiro atleta brasileiro aí para uma seleção e para o Mundial. Mirailton, né, que é lá de Serrinha. Ele não compete hoje mais, não está mais correndo, mas foi uma grande referência, o José Mirailton, não sei se você conheceu ele, mas ele correu muita prova junto com o Celinho, com o Silvestrinho, a Fantasma, a galera. Essa galera, vamos chamar aí do old school, né? Hernani, toda essa galera aí mais antiga do trail. E ele abriu essa porta pra gente, né? E aí vieram eventos na Bahia. E hoje a Chapada Diamantina ela concentra a maioria dos eventos de trail na Bahia. E naturalmente, quando a nossa chegada aqui fez esse bolo aumentar ainda, né? Botou fermento nesse bolo aí. A gente começou com a prova em Florestal, né? Que é mais sudeste. E o contexto de evolução do trail na Bahia, claro, dos últimos 5 anos para cá, né, antes dos 4 anos que a gente conversa aí, dos últimos 5 anos, tem muito a ver, né, e tem o nome da base muito forte com o nosso projeto envolvido. Claro que não é só a gente, todas as outras provas envolvidas, e esse cenário dele começou a ficar mais competitivo, especialmente quando a gente começou a inserir os atletas da base a nível nacional. Então, quando em 2022, que eu vim morar, em 2021 eu vim morar em Ibicoara, e eu era técnico de triatlo e mountain bike. De cross triathlon, na verdade, que eu competi o externo, né? Eu estava como atleta de triatlo. E aí eu já tinha feito um curso com o Diagostini, com o professor Diagostini, e peguei algumas visões de avaliações, de testes específicos para trail. Quando eu chego para morar em Ibicoara, já conheci os meninos Romarinho e Kim, os irmãos Chapadinha, e aí, vendo o potencial deles, que eles já estavam entre os melhores da Bahia, eu fiz algumas avaliações e falei, cara, vocês têm potencial de estar entre os melhores do Brasil. Foi aí que a gente foi pro training camp com o Diagostini, em 2022. Na sequência, foi onde a gente foi para La Mission e a gente se conheceu. E quando os meninos foram para La Mission, isso abriu a visão deles. Porque alguns atletas da Bahia saíam para algumas provas como Indomit, como La Mission, como BTR, mas eram muito poucos e às vezes alguns atletas que não eram de elite, mas atletas entusiastas e tal. Quando os meninos saíram, os dois irmãos foram na La Mission e viram que dava para andar na frente junto com os melhores, a mente deles expandiu. A minha mente como treinador também expandiu, e aí o projeto foi ganhando corpo, né? Ganhando corpo, e aí na sequência a gente vai em 2023 para o Campeonato Brasileiro em Jaraguá do Sul. Você estava lá também junto com a gente, e a gente classifica o Paulo com o atleta sub-23 para a seleção brasileira de Skyrun. Então, esse fluxo de 2022 para 2023, com esses resultados, isso trouxe um boom, né? Tipo, abriu a visão da galera boa, a galera da Bahia tá. E eu digo não da galera de fora, os atletas da Bahia começaram a ver a oportunidade de crescerem. Brutão, quero falar com você muito rápido sobre Houseway. Cara, eu tenho 43 anos agora e eu tô explorando meus limites de um jeito que eu nunca imaginava possível quando eu comecei essa jornada com meu saúde pessoal 13 anos atrás. Ainda tô atingindo os números e recordes pessoal que, cara, eu não achava foi possível. E uma grande coisa atrás disso, esse último ano eu estou muito mais focado de consumir proteína suficiente.
E, gente, fazendo isso pelo sua minha comida todo dia, é difícil atingir os números que eles querem para uma atleta. Entra na minha vida o Houseway. Gente, é uma empresa brasileira que está fazendo proteína de alta qualidade. De whey, até tem opções veganas. Eu estou gostando demais a sabor paçoca. E se você gosta de paçoca demais, nossa, vai lá agora, pega a versão vegana, pega a versão de whey proteína. Ou eu gosto muito daqueles pacotezinhos com sabores diferentes. Eu gosto de jogar na minha mochila, levo para o escritório. Qualquer hora eu tenho essa coisa. Não, eu quero comer alguma coisa, talvez que não é tão bom. Eu tenho whey protein para me ajudar a evitar essas situações. Então, gente, pode usar o código o outro lado ou outro lado, só uma palavra, vou deixar na descrição com esse episódio e você vai receber 10%, um, 10% off na seu próximo coisa com Houseway. Vai lá, é bom demais. De ter a oportunidade de estar na seleção, de ter a oportunidade de competir de igual para igual com os grandes atletas do Brasil. É tanto que hoje eu vou citar um exemplo de Leozão, o grande campeão da Ultra de Catolés. Léo é nosso parceiro das antigas, ele treinava com um treinador que era um cara muito bom, mas é um cara que era mais voltado para a rua. E aí o Léo veio galgando esse processo dele no trail, competindo junto com o Romarinho ali, pegando um segundo, terceiro, o Romarinho sempre ganhava dele, e ficava nesse vai e vem. Às vezes ele não completava a prova, porque vomitava, não passava mal, dava cãibra. E num processo desse eu falei, Léo, você precisa de um treinador de trail. Você precisa ter um cara na sua vida que vai te botar no caminho certo de trail. Não que o seu treinador atual seja ruim, na hora é bom, sabe o que faz, mas você precisa de alguém com a visão do trail. Não precisa ser eu. E aí ele foi treinar com o Bonato, e tá há 2 anos, se não me engano, já com o Bonato, como atleta de elite aí da Go1. E pra gente foi um grande feito. Léo ter sido um campeão brasileiro de Style Running, pra gente fechou um ciclo assim, um baiano que tá com a gente, nosso parceiro, né? E investiu muito, acredita no nosso projeto e foi o campeão da Ultra em Catolés. E aí um baiano sendo campeão dentro de casa. Isso fecha o ciclo pra gente, bem interessante. Então, assim, a partir desse momento que a gente começou a levar os atletas para fora, a puxar essa visão e a falar com os atletas, e comecei, por exemplo, hoje o Fabrício, a Vitória do Conquista, também está entre os grandes do Brasil, já viu, ele voltou a competir drive, ele tinha parado, e ele viu que dá para brigar de pau a pau, né, cara a cara, no mesmo nível com os atletas da elite do Brasil. Então, a galera começou a enxergar isso através do nosso projeto, que dava, e acreditaram e chegaram, né? Os atletas da Master, a gente tem o Pedrinho, que foi ano passado para o Sky Masters, que foi a final do circuito mundial, né, por etapas da World Series, e é um atleta de 50 anos, que foi a minha referência, foi a referência de Romarinho e de Kim, e que ano passado se conseguiu se classificar como terceiro no VK em Catolés, aquela classificatória para a final Sky Masters. Ponto. Foi Pedrinho, um atleta que a gente tinha, que sempre foi nossa grande referência, e é uma felicidade imensa do Chapada Diamantina inteira. Ver Pedrinho, um cara que é filho de garimpeiro, que até hoje trabalha com a zona rural, com a roça, estar na Espanha competindo e que inclusive foi campeão da categoria de idade dele. Apesar de não ter valido nada com relação a títulos internacionais, mas ele foi campeão numa prova internacional na categoria de idade dele, o que coloca ele como um grande potencial para uma medalha de ouro agora no Mundial Master por idades. O oficial vai o Mundial Oficial na Bulgária. Então, assim, tudo isso foi subindo. A Irísia, que é a nossa atleta, também foi para a Sky Masters no passado com uma atleta baiana representando a Bahia, atleta da base lá de Mucugê. E aí, tudo isso foi mudando a cena. A cena foi mudando, foi mudando. A galera começou a acreditar mais, as provas começaram a ficar mais competitivas. Então, por exemplo, vou citar um exemplo que é um pouco antigo. Romário e Kim, Marcos, tinham o costume, junto com toda a galera do trail, todo mundo competindo no mesmo ritmo, de nas largadas, mesmo de provas mais médias e ultra, largar normal. Ninguém largava apertando e já dando tiro. Quando os meninos evoluíram, eles sozinhos mesmo começaram a pensar na estratégia de largar já sentando o pé mesmo, tipo, largada de ultra a 3,10 de pace. E aí, eles quebravam o pelotão, só ia junto com eles quem realmente aguentava o rolê, e eles conseguiam, nessa estratégia, conseguir abrir e ir na frente
junto com os atletas e ganhar as provas, ou pelo menos estar na briga do top 3 sem ficar ali aquele, digamos, os sanguessugas, né, que não tem o nível, às vezes, de estar na frente mesmo, de puxar o pelote, mas fica indo no vácuo e eu sou um deles. Se deixar, no bota de elite ali, eu conseguir ficar atrás, eu vou junto. Mas eles brincaram com essa estratégia. E essa brincadeira dessa estratégia foi dando resultado, e eles começaram a ganhar as provas, começaram a aumentar o nível, e é tanto que hoje as largadas na Bahia acabaram largadas lentas. A largada é que todo mundo já sai, motor a milhão. Então, todo esse contexto, né, desse trabalho veio culminar agora, né, nessa prova de Catolés, que foi um fruto assim, incrível. A gente colocou vários atletas nossos na seleção, e aí eu vou falar depois do projeto juvenil, porque a gente tem aí 5 atletas juvenis nossos na seleção agora, e colocou a Bahia e o Nordeste, né, no cenário. E para fechar esse ciclo das provas, a gente trouxe o Campeonato Brasileiro de Skyrunning oficial, né, etapa única para cada Bahia, abrindo o calendário nacional, primeira prova do ano. E a gente vai fechar o calendário nacional de Skyrunning com a final da Skyrunner Brasil Series aqui em Ibicoara, onde eu moro, né, onde a gente está instalado. A última prova do circuito. Então, a final acontece aqui na Bahia, também com a primeira edição do Campeonato Brasileiro de Sky Speed, que é uma modalidade que nunca aconteceu no Brasil oficialmente, e a gente vai ter aqui a primeira edição do Campeonato Brasileiro de Sky Speed, que é um VK, comparação, né? Um VK, só que muito curto, entre 100 metros até 1 quilômetro no máximo, com 35% de inclinação média. Então é uma prova de escalaneada, vamos dizer assim, né? Vai ser uma prova teste ainda, mas já valendo com o Campeonato Brasileiro, né? Premiação, medalha de ouro para bronze para o top 3. E aí, só para a gente entender, nesses 4 anos, todo o trabalho que vem sendo feito pela base, junto com outras provas, junto com os grandes parceiros, trouxe todos esses frutos. Onde a gente tem aí agora vários baianos figurando a nível nacional, competindo a nível nacional. A gente tem várias meninas, mulheres aí que já começaram a competir no Wave Sky. A Cássia, a da Green Life Guilherme, que está pesadíssima, fortíssima no Sky, assumiu o compromisso de competir. Hoje ela é uma das representantes do Comitê de Atletas da Skyrunning Brasil, junto com a Linabel e a Jaziele. Então a gente coloca toda essa galera no meio, nesse contexto, né? E aí, claro que dentro disso, politicamente, começa a acontecer algumas coisas, como a Confederação Brasileira de Skyrunning, que vai ser criada agora, já foi criada, né? Está só esperando alguns pontos jurídicos se resolverem para ser lançado oficialmente. E aí entra a minha pessoa, entra outras pessoas, outras figuras no contexto, que coloca a Bahia hoje, né, como uma grande referência nacional do Skyrunning. Tanto quanto em relação a eventos, quanto com relação ao nível de atletas. Cara, eu quero voltar, tipo, um pouquinho fora da competição diretamente. Você fez referência a essa viagem para Jaraguá Sky. Eu encontrei com você, eu acho que foi 2 anos atrás. Luiz Tre. Você estava lá com uma galera de jovens tão animados. Tava uma coisa tão legal ver. Se não me engano, foi a primeira vez muitos deles saíram Bahia. E agora eu quero para você falar um pouquinho sobre essa viagem, porque, sinceramente, muitas coisas não deu certo nessa viagem, mas que foi muito impressionante para mim foi a resistência da galera, sempre sorrindo, sempre tipo dentro do momento. Fala um pouquinho sobre essa viagem e agora você tem pessoas, esses mesmos jovens estão viajando pelo mundo para competições e muito além do Chapada agora. Então, pode falar um pouquinho sobre essa viagem? Perfeito. Essa viagem foi muito louca, porque, primeiro que a logística, quando a gente fala de logística, né, que o pessoal teve dificuldade de vir para a Bahia, para a gente foi super complicado também ir da Bahia para Jaraguá, né, porque sair do interior da Bahia, pegar o avião, chegar em Guarulhos, pegar um ônibus, chegar em Jaraí, Jaraguá, enfim, táxi, todo esse contexto, né, de evento que a gente sabe como é complicado. Mas, assim, foi uma viagem incrível, porque fui eu, o Marcos, o Romário, o Léo, que não treinava na base, né? Não treina na base, mas já era nosso parceiro, a gente convidou ele para ir junto com a gente, porque a gente entendia desse potencial. Foi o Igor e o Paulo. Então a gente foi em 6 atletas aí, né? Então eu fui como técnico, mas também competi as provas. E enfim, aconteceu um monte de coisa louca nessa viagem, mas tirando o passado que aconteceu lá, a gente vivenciou momentos incríveis, porque a gente primeiro conheceu muita gente do meio que a gente não conhecia. Eu também, enquanto técnico, enquanto atleta. Os meninos tiveram a oportunidade de sair
da Bahia, né? O Marcos e o Almário mais uma vez para um local novo, para o sul do Brasil. O Paulo e o Igor, se eu não me engano, acho que foi a primeira vez deles também, saindo da Bahia para competir uma prova fora. E eles foram muito bem, mesmo ainda sendo novos, né, no esporte ali, tinham começado a treinar há pouco tempo. E aí o Paulo vai se classifica da seleção brasileira, isso foi um fato incrível. A gente comemorou, inclusive, cantando Paranauê, né, levamos ele no pódio, cantando a música da capoeira, ele é capoeirista. E a gente foi, né, trazendo essa cultura da Bahia, né, evidenciando isso. E foi uma felicidade pra gente, assim, né? Foi uma festa incrível. Quando a gente voltou pra Bahia, a galera fez festa nessa nossa chegada aqui, né? Esse vídeo de chegada dele. E foi, assim, muito legal mesmo. Então, essa ida para Jaraguá foi um divisor de águas, né? E especialmente para nosso projeto juvenil. Porque comecei a entender e enxergar que se a gente não tem atletas jovens consumindo o evento, consumindo o trail, consumindo o Skype, não só pela competição ou pelo comércio que tem em volta disso, mas vivenciando o dia a dia de ser montanhista, de ser trail runner, como uma coisa que eu vejo muito em você, no Oslani também, que é nosso amigo, que vivencia o dia a dia do trail, né? Não só pela competição. Competição é um ponto dentro disso, mas é a essência de estar na montanha, de ser corredor de montanha. Então a gente sempre trouxe essa visão para eles. Competir é massa, a gente gosta, a gente trabalha para isso, que tá sempre competindo, mas o nosso dia a dia é a essência de estar na montanha. Quando a gente enche o saco de prova, de treinamento, de métrica, a gente vai para a montanha, vamos fazer uma travessia, vamos correr 200 quilômetros e sem se preocupar com nada. E isso veio rendendo frutos, e realmente mudou muita coisa lá para cá. Então, essa viagem, ela abriu as portas bastante. Os meninos continuam competindo, né? O Paulo e o Igor estavam lá, né, no Campeonato Brasileiro. O Paulo agora já é adulto, né? Compete na Elite. Inclusive, foi muito bem. Ele ficou em top 5. Foi o quinto geral no 31, no 33, no Sky Race. O Igor, não lembro agora a colocação dele, mas a categoria dele era a mais disputada, que era sub-23. Então, tinha um nível altíssimo, né? Então, um top 10 no sub-23 já era muito bom, pensando em métricas de competição, né? Mas tudo isso abriu as portas, né, para que os novos atletas, né, chegassem, porque eles foram referência para a galera mais nova que eles. Então, hoje, acho que já dá para entrar nesse assunto aí, nessa continuação. A partir daquilo ali, a gente criou um projeto. Me inspirei, claro, em outros projetos, como o trabalho que a Débora e o Salários faz, né, com a Life Runners. E aí eu falei, pô, eu preciso ter também uma equipe, um projeto específico, né, não só da base generalista como um todo. Eu preciso ter um projeto específico direcionado para atletas jovens, para o juvenil. Montar uma equipe juvenil. E aí aconteceu que esse ano, oficialmente, a gente montou o projeto Base Youth, e que atende aí atletas de 15 a 23 anos. A gente tem atletas mais novos chegando, mas para essa iniciação, certo? E aí a gente tem hoje aí 12 atletas no projeto, que não se limita a atletas da Bahia. A gente abriu a seleção a nível nacional e a gente tem 12 atletas no projeto. A maioria aqui da Bahia e de Bicoara, da região aqui nossa, e temos 2 atletas de Minas Gerais, um de Alto Caparó e um de Lavras, que está com a gente aí no projeto treinando. Então a gente vai amadurecer tudo isso esse ano, treinar essa galera, enfim, enxergar como é que tudo vai acontecer no decorrer do processo. Para 2026 a gente abre novas inscrições, né? Enfim, para o Brasil todo, vamos agregando mais pessoas. E se eu puder, eu já quero fazer um agradecimento, que é de dois grandes parceiros que a gente tem nesse projeto, que é a Autoestilo, que nos patrocina também, está oficialmente patrocinador aí da equipe, e a Seja, que nossa patrocinadora de uniformes. A Autoestilo também acreditou nesse projeto, inclusive por sua causa, e indicou a Autoestilo, a gente para Autoestilo, para enviar as mochilas lá, os mesmos coletes de trail que foram feitos. A gente conseguiu articular essa parceria durante o processo, né? E hoje a gente está aí com o patrocínio oficial do Autoestilo. Então foi muito legal. É isso. Essa viagem de Jaraguá, ela abriu as portas para a gente, na nossa visão, e para que os jovens, toda a galera juvenil, conseguissem enxergar o quão longe eles podem ir e um caminho a seguir dentro do trail. Porque até então, a nível Bahia, não tinha nem categoria juvenil nas provas. Às vezes o menino de 15 anos competia na categoria adulto, né, junto com atletas de elite. E aí, a nossa prova começou a fazer isso, mesmo antes do Skyrun, a gente já tinha colocado categoria juvenil a partir de 15 anos. E aí o Skyrun traz todo esse contexto das seleções juvenil, enfim, né, do desenvolvimento juvenil. Isso é bem interessante, porque pensando
na construção do esporte, para além das questões de essência, vamos falar da questão comercial, se eu não tenho jovens, novos atletas consumindo, praticando, querendo participar, os eventos começam a se esvaziar, as marcas deixam de vender e todo o ecossistema deixa de ser alimentado. Por que o futebol é o que é no mundo? Porque desde quando se entendeu que queria colocar essa hegemonia do futebol como esporte, vem se trabalhando essas bases e se criando consumidores do esporte, né, nesse contexto. Então, acho que, claro, que a gente puxa para o lado da essência do esporte, mas o lado comercial também é importante nesse contexto todo, porque alimenta o ecossistema. Então, projetos que incentivem essa iniciação e que os jovens, que os juvenis, né, comecem a competir, são interessantes em toda essa visão aí. Cara, quero mudar assunto um pouquinho, mas é assunto de você. Certo. Você passou anos como atleta, como pessoas ouvindo, sabe? Como atleta, pode ser muito individual. Você está muito focado no seu próprio resultado, seu próprio treinamento, sua própria nutrição. Vamos falar sinceramente, vira muito mimimi. Tipo, até as pessoas mais humildes, tipo, você está muito focado em si mesmo. Mas com esse papel, quando você mudou para a Chapada, você assumiu um papel muito diferente, onde você virou um líder. E muitas coisas diferentes. Pessoas estavam cobrando coisas diferentes de você. Pode falar um pouquinho sobre esses últimos 4 anos, seu desenvolvimento pessoal como um líder, como alguém que, tipo, dá para ouvir na sua voz, orgulho se tem desses jovens, orgulho se tem de Base Trail, desses eventos, de todas as pessoas que vai participando. Como foi esse processo? Como vai esse processo para você? Ótimo. Eu nunca deixei de ser atleta, então eu competi 5 anos profissionalmente no Xterra. Antes disso, eu competi downhill, né? Um pouco da minha história aí, o mountain bike downhill. E depois veio o Xterra e depois o trail, tá? Então, assim, eu continuo competindo no trail. Inclusive, vir morar na Chapada Diamantina me ajudou a evoluir muito, porque aí eu comecei a treinar trail de verdade, né? Comecei a treinar com atletas mais fortes do que eu, que me incentivaram a evoluir. Então, assim, hoje eu tô com um nível muito, muito mais alto, né, como atleta do que eu tinha antes, porque eu comecei a me treinar, assumir esse processo, a me usar como laboratório também, né, como atleta, para testar as coisas e aplicar nos nossos atletas. E eu comecei a treinar com pessoas que são mais fortes do que eu. E elas foram me desafiando no processo e eu fui evoluindo. Então, assim, agora, nesse momento, a partir do treinamento que eu venho fazendo desde o ano passado, específico para essa temporada, eu sei que eu estou no nível que eu vou conseguir desempenhar muito bem nas provas a nível nacional e conseguir me destacar mais. O objetivo esse, estou chegando lá. E o que é que mostra isso? São os testes que a gente vem fazendo, são as avaliações, são os rolés que eu dou para os meninos para entender o quanto eu estou longe ou mais perto deles, eu estou mais perto um pouquinho. Então, tudo isso foi evoluindo muito. Só que, claro, quando você assume um papel de treinador, um papel de gestor, você começa a não olhar muito mais só para você. É um desafio muito grande você ser um gestor, ser treinador e se treinar também. Eu não tenho nenhum técnico que me orienta, né? Eu tenho alguns mentores, enfim, alguns professores que tá ali trocando ideia. Eu tenho aí uma amizade muito grande com o Cieli, e a gente sempre troca ideia sobre treinamento, sobre esses relacionamentos entre aluno e professor. Eu tenho alguma dúvida de alguma coisa, eu ligo para ele, a gente troca uma ideia, a gente tem uma parceria bem legal, mas eu sou meu treinador. Então, às vezes, se você não se policiar bem nisso, você acaba se deixando de lado para focar só no que você precisa, que são seus atletas. E claro, entra a questão financeira, porque eu vivo disso, eu trabalho 24 horas para isso e por isso. Então, eu tenho que dar conta dos meus alunos, né? Tanto os atletas de elite quanto os alunos da assessoria que estão me pagando para trabalhar para isso, para treinar eles. Então, muda um pouco o foco. Mas eu nunca deixei de treinar, né? Eu continuo treinando, continuo no foco, continuo evoluindo nesse processo. Só que é sempre diferente. Então, assim, hoje, assumir essa postura de treinador, de liderança, de gestor dos eventos, agora envolvido diretamente com a Federação de Skyrunning. A gente eu tenho um cargo lá dentro agora, né, que eu sou o representante, o presidente do Comitê Nordeste. Então, o Comitê Regional Nordeste, sou eu que coordeno agora do Skyrunning, que tem os comitês regionais. E agora, como nasceu a Confederação Brasileira, para um futuro próximo vai começar a nascer as federações estaduais, né?
Então, a gente já está envolvido nesse processo. Então, assumir essa postura e também continuar treinando, que eu acho que é um ponto importantíssimo para quem é técnico de trail, de qualquer esporte que seja, é que, por mais que você não seja o treinador que também é atleta de elite, são poucos que são assim, mas você precisa ser um treinador que treina também, que está ativo, que está junto com os atletas. Isso traz muito mais respeito, traz aproximação. Então, eu sempre busquei manejar isso de forma que eu pudesse estar competindo em alto nível ainda, e tentando evoluir cada vez mais, mas sendo a referência, sendo o líder que meus atletas precisam, sendo o líder e o professor, o amigo e o professor que os meus alunos precisam, né? Estar disposto a receber uma ligação ali quando eles precisam para dar orientação, para dar uma mensagem no WhatsApp, enfim, muda um pouco esse foco realmente. Então, não é fácil você ser treinador e se treinar. Isso tem que saber manejar bem, mas hoje o meu fluxo de vida, por conta de várias escolhas, né, várias renúncias que a gente foi fazendo no processo para focar nesse projeto base, me permite que eu tenha tempo para eu conseguir me treinar e dar assistência a todo o projeto. Claro que, quanto mais o projeto vai crescendo, como está crescendo agora a gente precisa delegar funções, precisa de pessoas, outras figuras para assumir algumas funções dentro desse projeto, para que eu consiga me manter, por exemplo, no que eu mais gosto dentro desse ecossistema, que é treinar, ser treinador, né, galera? Então, o que mais, dentro de todo o ecossistema que a gente vem desenvolvendo, o que mais me faz trabalhar todo dia com muita alegria e que eu perca a hora fazendo é justamente montar treinos, avaliar, né? Enfim, passar esse tempo junto com a galera treinando. Então, não é fácil, mas tem sido uma experiência muito interessante, que, inclusive, tem trazido frutos para a gente a nível nacional. Hoje a base tem atletas em vários estados do Brasil e em alguns países também. A gente já consegue treinar atletas até fora do Brasil. Claro que muitos atletas com foco, até por conta da nossa linguagem, um foco de treinar para se divertir bem nas montanhas. A gente tem um público muito grande nesse sentido e eu acho que a maioria das assessorias tem esse público também, porque o atleta de trail, ele quer performar, mas ele também quer se divertir muito. É a essência do esporte. Então, tem gente que sabe que nunca vai pegar um pódio na maioria das provas, mas a pessoa quer estar lá bem, quer fazer a ultra, mesmo que ele vai terminar no limite do corte, vai ser o adversário dele vai ser o corte, mas ele quer treinar para não ser cortado, para terminar bem, para se superar. E aí a gente tem esse outro público, né, que é diferente da atleta de elite que está aí para buscar a cabeça, né, buscar o troféu, o primeiro lugar. Então são públicos diferentes. E aí dentro da assessoria tem os atletas de elite, que é um tipo de trabalho, e os atletas amadores que estão para performar, mas também para se divertir, que já é outro tipo de trabalho. É outra linguagem, e aí a gente tem que manejar muito bem tudo isso. Então, para mim tem sido muito interessante essa jornada, de ser treinador, de ser atleta ainda também, e trabalhar com os atletas de elite e também com os atletas amadores no Brasil todo aí, dando esse suporte da assessoria. Eu imagino, deve ser difícil às vezes, porque em vários sentidos, todas as coisas que você colocou, você tá um pioneiro com isso. Eu quero deixar claro, tipo, sim, como você já falou, tinha pessoas antes de você na região, correndo, tem personagens, figuras da chapada de corrida, e você tá nas ombros dos gigantes, como eles falam. Mas tipo, muitas coisas você está tentando fazer agora de conectar a Bahia com o resto do país, da resto das comunidades, fazer essas coisas para os jovens. E é uma coisa, você não tem um roadmap pronto. Você está fazendo alguma coisa a primeira vez nessa região. Como se lida com isso? Você fala uns nomes tipo Siegli, você tem outras pessoas que você está ligando, trocando ideias para eles, com eles, de receber um pouquinho de ajuda com isso. Certo. Todo pioneiro, todo mundo que bota a cara à tapa para fazer algo que ainda não existe, né, como o Skyrunning no Nordeste não existia, vai tomar as pedradas, as pancadas, vai tropeçar muito, então assim, é sempre um desafio, mas isso, a minha vida sempre foi assim, eu sempre tive esse ímpeto de olhar, pô, dá para fazer? Vamos fazer. Quando antes do triatlon, eu competia downhill, eu já me envolvia com os eventos de downhill, inclusive o primeiro campeonato baiano de downhill,
eu fui um dos organizadores, junto com um grande irmão meu, o Wagner, que também já era envolvido com ciclismo há muito tempo. A gente se juntou e fizemos o primeiro campeonato Bahia de Dalvio. Então, eu sempre tive esse olhar, não tem tal coisa aqui, vamos fazer tal coisa para ter a primeira vez. E aí o Skyrunning foi isso, né? E a gente assumiu esse processo de trazer para perto. Então, assim, nunca é fácil, a gente comete vários erros, né? Para que outros depois venham passando pelo mesmo caminho e já melhorando o que já tem, aí trazendo novidades, mas não é fácil. Até a gente convencer as pessoas, a gente conversar com a comunidade, e a comunidade no sentido dos moradores locais de cada prova, a comunidade no sentido dos corredores locais, abrirem os olhos, começarem a entender o que está acontecendo, porque tudo que é novo assusta. E aí nem todo mundo está preparado para meter a cara junto mesmo ali, né, e assumir os riscos. Então, a prova de Catolés agora, várias coisas nos bastidores, né, vários probleminhas nos bastidores, normal, que a gente tem que ir manejando e ir ajustando para os próximos. Foram vários aprendizados. Foi um novo nível de prova, um novo nível de atletas que chegaram agora, atletas que estão acostumados com grandes provas a nível mundial, e aí que trouxeram vários feedbacks para a gente do que a gente pode melhorar. Então, nunca é fácil, né, você ser pioneiro. A Chapada é uma região que é incrível para o esporte de montanha no geral, e aí a gente tem que saber como chegar, como conversar, como tentar entrar nos lugares. Tem um problema que eu não passo na base, não passa esse problema, mas algumas provas da Chapada passam, que é o contato com o INBio, quando provas vão entrar no parque. Nossos percursos não passam no Parque Nacional de Chapada Diamantina, apesar de estar na região, né, mas não está no limite do parque, né, está fora dos limites do parque. Então a gente não tem essa preocupação, né, de ter autorizações, de documentações específicas para o ICMBio, outras provas que já tem isso. Então o organizador que vai chegar tem que ter essa noção. Então, ser pioneiro em algo, e ainda mais ser pioneiro em algo que é uma loucura, porque a gente está trabalhando em 4 pilares, né? Falou que a base, o ecossistema base, tem 4 pilares. A gente tem a assessoria e treinamento, que é um pilar, e é a roda que gira essa máquina dia a dia. A gente tem os eventos, e os eventos ele começou a se conectar com a assessoria, porque eu falei, pô, se eu tenho os melhores atletas e eu gosto dos eventos mais difíceis, que isso eu trouxe do mountain bike, do downhill, essa adrenalina aí, né? Então eu gosto de percursos mais técnicos. E algumas provas que tem aqui na Bahia, por melhor que ela seja, mas não estão entregando o nível de percurso que eu quero que os atletas participem. Então eu falei, vamos começar a fazer prova no nível que eu quero que os atletas estejam competindo, porque se eles competem um alto nível aqui nesses percursos, lá fora, eles vão competir de igual para igual nos percursos difíceis que também tem lá. E aí essas provas se conectam. Então temos 2 pilares aqui já, assessoria, as provas, aí a gente tem os training camps, as imersões, que foi uma... Eu não sei se a gente foi exatamente a primeira assessoria a fazer training camp na Bahia, né? Pelo menos no formato que a gente faz. Mas se não foi o primeiro, fomos um dos primeiros. E a gente faz todo ano o training camp da base, que tem um foco um pouco mais voltado para avaliações específicas para o trailer e para desenvolvimento técnico. A gente traz no nosso training camp muito mais o desenvolvimento das técnicas de corridas em trilha, porque há uma dificuldade muito grande das pessoas que começam a correr trail conseguir desempenhar bem em cima de pedra, conseguir descer bem, conseguir subir bem, equipamentos, enfim. Eu trouxe isso do mountain bike, porque eu já fazia clínicas de mountain bike, inclusive meus estudos na faculdade, né, meu TCC, inclusive, foi com técnicas de mountain bike para desenvolver equilíbrio em crianças, em idade escolar de 9 a 11 anos. E aí, a partir desse estudo da psicomotricidade no mountain bike, eu comecei a trazer tudo isso para o trail. E a gente criou outro base Trail Camp, que é muito voltado para o desenvolvimento técnico. Certo? Então, assim, minha linguagem, a metodologia, as entidades que trabalham tudo isso. Tanto que no nosso Instagram, se você for olhar, tem muito vídeo falando de técnica, de como se livrar da queda, como descer, que postura usar, qual exercício fazer. Então, a gente tem esse pilar. Então, 3 pilares aqui já. E o 4º pilar, que é a questão de equipamentos, de roupas, né? E essa questão comercial aí dos souvenirs. A gente tem a assessoria, a gente tem a parceria com a Autoestilo e com a Seja, e vários produtos sendo desenvolvidos. Então, inclusive, a Seja agora é patrocinadora oficial. Eu não sei nem se posso falar isso aqui agora, mas acho que quando esse podcast for pro ar, acho que deveria anunciar no oficial. Se não for, você corta aí. Breaking news, gente. Breaking news. Breaking news. A Seja, ela já é patrocinadora oficial da Skyrunning Brasil, da Seleção Brasileira. A novo patrocinador, né? Que, inclusive, é a marca que nos patrocina há 6 anos. E aí eu estou ajudando, junto com a Júlia, a desenvolver as peças que os atletas da Seleção Brasileira vão utilizar. Então, o short de trail, por exemplo, que os atletas da Seleção Brasileira vão utilizar nessa temporada, sou eu que estou desenvolvendo.
Então vai ser muito bem testado, né? Inclusive, a Alto Estilo aí, né, tem mandado muita peça para a gente testar e muita coisa nova saiu porque a gente está testando aí junto com você também, que já testou muita coisa. E aí a stage acontece esse mesmo processo. A gente desenha, manda para cá de volta, a gente testa, retesta, até sair a peça final, que vai chegar na mão dos atletas. Então, 4 pilares, e aí a gente é pioneiro dentro de um ecossistema que está com o objetivo de conquistar o mundo. A gente está aqui na Chapada Diamantina, mas o objetivo é crescer e conquistar o mundo. E esse passo a passo está acontecendo. É um evento a nível Brasil que chegou, 2 anos seguidos a gente hospedou a primeira etapa do Mundial VK Open, do circuito mundial. A gente já teve 2 atletas internacionais, inclusive agora, né? O Noah, que é brasileiro, mas é francês, é equatoriano também, e o japonês, esqueci o nome dele agora, Inui Suguru. O japonês que foi campeão da série de Skyrim no Japão e veio competir aqui. Infelizmente ele passou mal, por conta do calor. No transfer, ele passou mal. O Rafael, né, que é o presidente da federação, ajudou muito ele, né? É médico, levou para o hospital e tudo. Ele esteve no evento, não conseguiu competir, mas passou o evento inteiro com a gente lá interagindo. Então a gente tem essa missão, né, de conseguir crescer aí pouco a pouco dentro desse processo, né? Vendo os erros, ajustando o processo e reajustando para que a gente consiga ir ganhando essa visibilidade, ganhando esse mundo, mas tudo com uma base muito forte. Não é à toa que nós estamos base Trail Run. É para que a gente consiga ir estruturando a base e crescendo, crescendo, crescendo. E aí as ramificações do projeto ela vai tomando espaços, né, dentro do ecossistema. Cara, uma coisa muito importante, antes de conquistar o mundo, você tem que conquistar a comunidade local. E como você falou, tipo, durante a prova, nossa, ela estava na porta da casa, ela estava tocando música. Fala um pouquinho sobre o bate-papo que você tem com as comunidades onde você vai trabalhando dentro da Chapada Diamantina hoje em dia. Ah, agora contra quando você chegou 4 anos atrás, como foi essa evolução de comunicar com as pessoas, como eles vai recebendo o Base Trail eu vou falar provavelmente 1000 vezes mais pessoas correndo nas trilhas na região. Então, a gente tem duas realidades. Em Vicoara, é uma realidade por conta do turismo ser mais desenvolvido, então já tem um costume com o fluxo de turistas, né, passando nas trilhas. As pessoas que já correm aqui, os meninos que já correm há muito tempo aqui, então as trilhas que tem, elas estão dentro da montanha, às vezes não passam por nenhuma comunidade, então é mais tranquilo, né? E como as pessoas estão mais acostumadas com o turismo e já vem um projeto antigo, né, de desenvolvimento do turismo de base comunitária, enfim, já acontece muita coisa aqui nesse fluxo. Então é mais tranquilo essa conversa. O comércio já está um pouco mais acostumado com eventos, né? Porque já acontece vários eventos. Então, em Iricoara é mais tranquilo essa conversa, né? E essa aceitação. Catolés foi um desafio porque a gente chegou, nunca tinha feito nenhum evento lá, nesse porte, nesse nível, enfim. A gente chega para desbravar o lugar, entre aspas, né? Já tinha as trilhas, já tinha um certo turismo lá, mas um turismo muito pouco, muito pequeno. E aí a gente traz um primeiro evento, traz um segundo evento, traz um terceiro evento agora. Nesse processo, a gente foi conversando com as pessoas e fazendo eles entenderem, enxergarem, abrir os olhos para o potencial que o evento tem para o local. E aí a prefeitura também abraça esse projeto, porque a gente precisa da comunidade, porque se não fossem eles, não teria alimentação, não teria as hospedagens, não teria staffs no evento. Então a gente tem essa construção com os moradores locais para que eles estejam inseridos no evento, para que eles participem disso. Então, assim, um diferencial do nosso evento que foi incrível, que Deus trouxe energia incrível para o evento, foi justamente isso. As pessoas, os atletas, se hospedarem na casa dos moradores. Alguns saíram da casa e alugaram a casa completa, outros continuaram na casa interagindo com os atletas, e aí os atletas chegam e recebem a energia, o abraço, o acolhimento, né, do morador local. Então, Catolese, a população já se abriu para isso, já enxergou esse processo. Um local que o turismo ainda é pouco desenvolvido, o que é interessante, né, para a gente, no sentido de que a gente tem as trilhas mais preservadas, né? Não tem tanto fluxo turístico pisando nas trilhas. Boa parte das trilhas que a prova passa não é do circuito turístico de Catolés, porque o circuito turístico lá tem as cachoeiras do Pico do Barbado. É basicamente isso, onde a maioria dos turistas vão, né? Subir o Pico do Barbado, que é uma trilha já batida, uma trilha que inclusive é estrada real. Então,
essa parceria com os moradores ela é importantíssima, né? E essa conversa ela vai amadurecendo, os moradores vão ganhando, a gente vai ganhando a confiança deles aos poucos, eles vão vendo o trabalho, vão vendo como tudo está sendo feito, vai participando mais. Inclusive, esse ano a gente teve a primeira participação de um atleta de Catolés competindo no Skyrunning, foi o Túlio, que ele já trabalhou no evento com a gente como motorista, ele tem uma van, faz o transfer, e é ele que leva o pessoal da base, né, da largada para a largada do VK, são 5 quilômetros de distância da arena do evento, da largada do VK, ele faz essa transição aí da galera, e esse ano ele resolveu competir o VK. Ele competiu o VK num dia, no outro dia ele trabalhou com a gente no evento, tá ajudando com o transporte. Então, isso já vai crescendo, né, o processo. Daqui a pouco já chega outros atletas. E aí aquele projeto que você tinha, a gente já comentou antes, né, com relação ao, não sei se você vai querer falar disso agora, mas enfim, faz parte desse processo que a gente vai começar no processo para o ano que vem, junto com a prefeitura, lá também, começar a inserir isso nas escolas. Aqui em Bicoara isso já aconteceu, vai voltar a acontecer agora, a gente está organizando de novo o projeto para que ele seja mais robusto e tenha uma continuidade. Porque ele aconteceu, mas ele parou. Aqui em Bicoara a gente conseguiu fazer um primeiro evento, conseguiu fazer uma primeira ação, só que não teve uma continuidade dentro do sistema educacional como um todo. A continuidade foi pela nossa ação no dia a dia, né, com os meninos que a gente conhece, um amigo chamando o outro, e aí agora com esse projeto que a gente lançou do Juvenil, a maioria das atletas são daqui de Bicoara, e aí eles vão interagindo com o outro. Catolés, isso pode acontecer, vai acontecer de uma forma inicial um pouco mais pontual, mas em Bicoara a gente já está numa proposta, inclusive para o evento de agora de julho, né, e a gente já conseguiu inserir isso na escola municipal. Porque, inclusive, duas atletas de Bicoara agora são a seleção brasileira de Skyrunning. Que, inclusive, uma é a irmã de Romarinho e do Kim, não sei se você sabe. A Samira, que é a irmã caçula dos irmãos Chapadinha, agora é a seleção brasileira de Skyrunning. Ela foi campeã brasileira. E a amiga dela, a Rebeca, as duas estudam juntas, foi a vice-campeã e vão as duas para a seleção brasileira de Skyrunning para o Mundial. Então, essa conversa com a comunidade é importantíssima, acho que para qualquer evento, em qualquer lugar. Eu acho que eventos grandes como La Mission, acho que o Paulinho faz isso muito bem aí, né? E a comunidade já abraça isso, e vários outros eventos do Brasil fazem isso muito bem. É preciso ter esse cuidado, e especialmente quando você chega em comunidades um pouco mais, digamos, isoladas, no sentido de que é uma comunidade que ela não está acostumada a ver eventos como esse, por exemplo. Então, quem chega de fora para eu não sou de lá, de Catolé, nem de Bicoara, apesar de morar em Bicoara há 4 anos, mas eu não sou daqui. A gente tem que chegar com calma, chegar mostrando projetos, chegar com parcerias, chegar fazendo as pessoas abraçarem o evento, né, abrir o olho para enxergar que, pô, isso é legal, vamos participar, vamos abraçar, vamos fortalecer. E isso faz dar continuidade ao processo, e aí, né, o evento, a marca e as pessoas são bem vistas e bem-vindas no lugar. Cara, quem são os maiores desafios para você hoje em dia e para esse próximo ano, próximos 2 anos? Quais desafios você está enfrentando mais? É uma questão de verbas? É uma questão de ajuda? Tipo, de organizar coisas? Eu acho que financeiro é uma parte que sempre pega, assim, né, especialmente quando a gente vai falar de atletas. Hoje a gente tem um projeto juvenil, onde 5 dos nossos atletas juvenis estão na seleção brasileira. Projeto juvenil, primeiro que eles não me pagam nada, é um projeto voluntário, né? Eles são patrocinados pela base, na verdade. Então a gente conseguiu classificar o Judá e o Yuri, lá do Vale do Capão. Os dois foram campeões brasileiros, cada um na sua categoria. O Pablo, que é de Igatu, que é um atleta sensacional, incrível, foi terceiro colocado no Sub-23, classificou, porque tinham 3 vagas na seleção brasileira. E as duas meninas de Bicoara, a Samília e a Rebeca. E são atletas juvenis que não trabalham ainda. Por mais que trabalhem, mas não dá ainda para sustentar uma viagem internacional, por exemplo. Então, assim, essa correria do dinheiro, né, de conseguir patrocínio, de conseguir fazer ações para arrecadar essa verba, especialmente agora que são 5 atletas da equipe indo para o Mundial. E eu, quanto treinador, que agora também, com esse título deles, eu fui convocado como técnico da Seleção Brasileira Juvenil, junto com o Geni e com o Ramiro. Então são 3 técnicos na seleção. E aí ainda tem o desafio de eu conseguir ir para o Mundial com eles também. Então acho que o financeiro é o que mais pega, né, inicialmente. E especialmente para os eventos também, porque a gente precisa conseguir. O evento não é barato, é caríssimo, né? Enfim, o orçamento, para você conseguir entregar um evento de montanha muito bem feito, é muito alto o valor.
E aí, de certa forma, até justifica um pouco alguns valores de inscrição, né, de eventos, porque quando você vai ver o orçamento, o bicho pega, né, pra você conseguir pagar tudo só com inscrição, por exemplo. Então, às vezes, você empata, ou às vezes até toma prejuízo, né, como já aconteceu muitas vezes com gente. Mas eu acho que é isso. O primeiro ponto é financeiro, de a gente conseguir verbas, conseguir patrocinadores, conseguir apoio. E outros desafios, eu vou falar aí na questão de treinamento, por exemplo, né? Acho que seria, e aí a nível elite, vamos dizer assim, nível competitivo de alto rendimento, fazer a galera entender o que é ser alto rendimento. Porque você treinar quanto atleta amador para se divertir nas provas, exige uma disciplina, claro, porque você tem sua família, seu trabalho e tem o treino, tem sua vida pessoal e tem o treino, mas você tem uma liberdade de, às vezes, não treinar e vai para a prova, curte e se diverte bem. Atleta de elite, e quando é profissional, né? Porque nem sempre o elite é profissional, às vezes o elite tem que trabalhar também para se sustentar, mas o de elite, e ainda quando ele tem patrocínios é profissional, pior, porque ele tem que entender como é a vida de atleta profissional. E aí a gente conseguir colocar isso na mente de pessoas que não estão acostumadas com isso é um desafio. E muitos atletas não estão acostumados com isso. Ontem eu tive uma conversa com o pai do Noah. Você entrevistou o Noah e a Pema. E a gente tem conversado bastante, aquele também é treinador, e a gente tem trocado várias figurinhas para entender como é que está acontecendo as questões de treinamento dele, como é que é a metodologia que ele utiliza, e trocando essa ideia. E aí, ele me falando que, assim, uma das principais características, né, dos dois atletas, do Noah e da Pema, é justamente a disciplina com relação ao treinamento e com relação ao pós-treinamento, fora da montanha, que é a alimentação, que é o sono, que é o que eles consomem culturalmente, vamos dizer assim. Então, toda essa preocupação que ele tem, isso é um desafio que a gente tem aqui também para conseguir implementar isso com os atletas. E aí não foi um Bahia, não, a nível Brasil, é uma questão educacional, questão cultural, a gente conseguir fazer o atleta entender que ele precisa estudar, ele precisa ler, que ele precisa aprender a conversar, a falar, a se portar, aprender a como negociar um patrocínio, por exemplo. Então, são questões que vão para além da corrida, para além do treinamento, vão para questões socioculturais. E a gente precisa trabalhar isso. Isso é um grande desafio para mim. Inclusive, quando a gente fez a seleção do base do projeto do juvenil, para selecionar os atletas, no formulário de inscrição, tinha lá as perguntas: quanto livro você lê por ano? Que tipo de filme, enfim, as questões culturais que você consome, teatro, cinema, estilo musical que você gosta. Então, todas essas questões influenciam em como o atleta vai se portar e se desenvolver. Então, a gente conseguir, por exemplo, estimular a leitura, o estudo, não é simples. A gente tem diferenças socioculturais no Brasil inteiro, e aí, quando você vai para projetos, a nível social, por exemplo, você passa por diversas camadas. Eu tenho atletas que têm um nível socioeconômico melhor, tem níveis de leitura melhor, porque tiveram incentivo, tiveram acesso. Tem atletas que não têm tanta leitura, tanto incentivo, porque não tiveram acesso. E aí, questões geográficas, questões culturais, questões financeiras. Então, esses desafios, fora do dinheiro aí que eu falei antes, esses desafios socioeconômicos, da gente conseguir, sociocultural, conseguir implementar estratégia de treinamento, de fazer a galera entender que agora eles são seleção brasileira, por exemplo, que eles precisam dormir bem, comer bem, precisam diminuir as festas, por exemplo. Isso é um desafio. Então, eu acho que esse trabalho, para além das questões fisiológicas de treinamento, vai muito para a questão sociocultural. É um grande desafio aí. Então, esses dois desafios eu acho que é o que mais a gente vai enfrentar daqui para frente, que é verba, né, para conseguir crescer o projeto, que está crescendo, enquanto mais cresce, mais dinheiro envolve. E aí as questões de relacionamento sociocultural e afetivo, vamos dizer assim, né, da galera. Né? Eu, treinador com os atletas, e também eu, gestor com os atletas, para fazer eles entenderem o que está acontecendo e assumirem também o projeto, né? E comprarem o projeto, entrar junto na briga. Peri, daqui em 4 anos, 2029, me fala, que seria, tipo, a gente está falando, nossa, que sucesso de trilha na Chapada Diamantina, que sucesso do Basque Trail, o que isso significa? Cara, eu não sei para onde o futuro vai levar, não. A gente não sabe, a gente tem algumas ideias e objetivos, né, sonhos a alcançar, mas eu não sei para onde o futuro vai levar isso, não. Eu sei que a gente está crescendo muito.
o nível dos atletas, e vamos pensar nível Chapada Diamantina, mudou totalmente. Hoje, todo mundo já tem um treinador, ou mesmo que não tenha um treinador, tem buscado mais informações sobre treinamento, que antigamente não tinha isso. Então, mesmo os amadores que estão para se divertir e buscar um pódio na categoria, eles estão chegando bem treinados, estão chegando bem. Então, assim, isso tem melhorado bastante. O que vai acontecer aqui? Os eventos vão ficar muito mais competitivos dentro desse projeto aí nosso. Inclusive, a gente tem aflorado isso, né, quando a gente fala da competição em si, porque, ó, já acontece o seguinte, é uma visão que eu tenho, tá? Pode ser que você discorde, outros não discordem, mas eu comecei a observar, e até inclusive no mountain bike um pouco disso, e aí eu trouxe isso para a nossa assessoria, para nosso treinamento dos atletas de elite, que os atletas vão para se divertir na prova, certo? Eu e você são dois amigos e a gente quer competir a La Mission só por diversão. Só que chega na linha de chegada, nós dois estamos se divertindo, mas um quer ganhar do outro no finalzinho ali, quer brincar com o outro. Ainda que seja por diversão, mas um quer ganhar do outro. Então, eu comecei a trazer isso para a galera. Falei, galera, a gente tá aí para se divertir, a essência é a diversão, é estar na montanha, mas quando a gente está dentro de uma prova, e a gente vai ali para buscar um resultado, vamos fazer isso sério, né? Vamos fazer isso com a competitividade saudável, certo? Seguindo as regras, enfim, tudo certinho. Então, eu trago muito isso no nosso último treino equipe, a gente trouxe um treinador comportamental para desbloquear esses bloqueios de competitividade que nós estávamos observando nos atletas por conta disso. De atleta chegar assim, eu só para me divertir. Mas no fundo, ele está ali para poder apertar o cabo e tentar ganhar a prova, tentar ganhar do colega. Então a gente quer que a galera se divirta, mas se divirta com qualidade e competindo. Se está ali para competir, se não for para competir, a gente vai buscar um grutão, dar rolê com você e curtir a montanha, que já é uma outra proposta, certo? Aí sim é outra proposta. Não é competição. Mas quando a gente está numa competição, ainda que a gente queira se divertir, é competição, tem regras a seguir, e aí você tem que fazer todo esse processo bem feito. Então, acho que é a visão em relação a esse desenvolvimento aí. Desde que a primeira vez a gente encontrou uns anos atrás lá na La Mission, gostei demais ouvir sua visão, gostei demais o que você está fazendo lá em Chapada. Eu estou torcendo aqui em Minas para vocês. Muito obrigado. Voltar no outro lado, viajar comigo mais uma vez e compartilhar essas notícias. Eu sei que tem muito chão em frente para vocês em Chapada e eu estou torcendo para boas trilhas para vocês. Muito obrigado, irmão. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar com você é um cara que a gente tem um carinho muito grande, a gente sempre fala de você nas trilhas aqui, sempre que a gente está correndo, a gente lembra de alguma situação que envolveu nesse relacionamento com você, quando a gente se conheceu, e a galera que gosta muito de você também, e te agradecer demais por toda essa oportunidade que você deu pra gente, toda essa abertura, tanto aqui no Ultralado, quanto pessoalmente, quanto no WhatsApp, no dia a dia, tá sempre muito bom voltar aqui, e valeu demais, e esperando o momento que você vai vir na Bahia correr com a gente, nem que seja para fazer só uma travessia. Nem que você não venha competir, mas seja para a gente fazer uma travessia, que sei que você gosta muito. A gente tem uma das melhores aqui. Eu tô te aguardando. Quero demais voltar para a Chapada. Adoro a vida aí, as trilhas e a natureza. É tudo de bom. E a gente boa demais. E comida, meu Deus, a comida. Ai, tô com fome agora. Abraço, irmão. Valeu, meu querido. Um abraço. Brutões, mais um episódio do Outro Lado Podcast. Se gostou? Me fala, me manda uma mensagem. Se você está gostando do Outro Lado, talvez você sabe, esse podcast é um projeto de paixão de mim, mas se quiser apoiar, você pode fazer o seguinte. Primeiro jeito de apoiar, dá um likezinho, dá 5 estrelas, pode deixar um comentário falando que você gostou. Segundo jeito, manda para um amigo. Pode postar nos seus stories na Insta, só para espalhar e crescer o podcast. É uma grande ajuda. Eu não faço muito marketing para esse podcast, então você pode me ajudar com isso. E, gente, o outro jeito é apoiar quem está apoiando o outro lado. Você pode treinar com o Corrida Ancestral, com Victor Carrara. Você pode comprar seu proteína e suplementos com House Whey. Você pode comprar seu equipamento para as trilhas, colete, cinto com alto estilo.
duas empresas que vai apoiando o outro lado. E, gente, você pode usar o código O Outro Lado com os dois para receber 10% off. E Mambora também. Mambora é um gel bom demais, 100% natural. É um jeito de fácil levar coisas mais saudável, mais natural para seu corpo nas trilhas. E pode usar o cupom Roger15. Você vai receber 15% off no seu primeiro jeito que você está comprando pelo site deles. Então, gente, muito obrigado por vir até aqui. Me manda uma mensagem. Eu adoro demais ouvir o que você está pensando sobre o outro lado, o que você gostou, o que você não gostou. Me manda ideias também. Estamos juntos nessas trilhas, gente. Vamos lá.